Hebreus capítulo 10, no versículo de número 23, diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Tá vendo? Nós temos que manter firme a nossa vida com Deus, gente. Nós temos que manter firme a nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela ensina, ou está escrito, que aquele que perseverar ou se manter firme até o fim é o que será salvo. E aqui está dizendo que nós devemos guardar firme a nossa esperança, ou a confissão da esperança. Que esperança é essa? Gente, a esperança, sabe a esperança que nós temos, nós que cremos em um dia sermos salvos? Em um dia termos um encontro com o nosso Senhor Jesus? Então nós temos que manter firmes essa esperança, não deixar que nada e nem ninguém abale a nossa fé. Por isso que nós temos que estar em constante oração, sabe? Nós temos que estar procurando a cada momento ouvir uma palavra, porque a palavra fortalece o nosso espírito. Jesus falou que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Não podemos vacilar, meus irmãos. Entenda que você, eu, nós, não devemos vacilar. Nós não devemos deixar de viver essa fé, mas devemos vivê-la dia após dia, mantê-la dia após dia. Uma pergunta: você não come arroz, feijão todos os dias? Você não bebe água todos os dias? Você não mantém essa rotina? Até porque se você não manter, você vai morrer. O corpo não vai suportar a desidratação e a falta de alimento. Assim também temos que manter a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos vacilar em fazer algo que desaponte a Deus. Temos que nos manter firme e não fazer aquilo que possa desagradar a Deus. E o que faz uma pessoa vacilar é o fato dela não se manter firme. Por isso, a necessidade de nós nos mantermos firmes em Deus. Porque quando vier um problema, uma adversidade, aquela adversidade ou problema não irá abalar a nossa fé. Não irá nos desanimar. Porque estamos firmes e alicerçados na palavra do nosso Deus. E diz mais: pois quem fez a promessa é fiel, no caso, fiel para cumprir. E a pergunta que eu te faço é: quem nos fez a promessa? Ou que promessa seria essa? Porque diz, quem fez a promessa é fiel. Que promessa seria essa? Meus irmãos, essa promessa é a promessa da salvação. O mesmo Deus que prometeu salvar, Ele é fiel para cumprir essa promessa de salvar. Só que nós devemos entender algo muito importante. Temos que nos manter firmes, sim. E nós devemos andar para que nós alcancemos o cumprimento dessa promessa, a fidelidade dessa promessa. Nós precisamos nos comportar e andar no caminho de Deus. Nós devemos viver para cumprir a palavra de Deus. Porque, entenda, meus irmãos, a salvação não é para quem quer, não. Se a salvação fosse para quem quer ser salvo, todo mundo seria salvo. Ou não é verdade? A salvação não é para quem quer, a salvação é para quem anda de conformidade com a palavra de Deus. A salvação é para aqueles que se mantêm firmes na fé. É para aqueles que se mantêm firmes na comunhão com Deus. É para aqueles que de fato creem na palavra de Deus. É para aqueles que andam de acordo com o Evangelho.
A salvação não é para quem quer, a salvação é para aqueles que andam em obediência à palavra desse Deus. Se nós queremos de fato ser salvos, eu acredito que você quer ser salvo ou salva, então nós devemos nos manter segundo o que está escrito na palavra. Você consegue entender isso? Então, mantém-se firme. Mantém-se firme com Deus. Pastor, mas eu não estou firme com Deus. Então procure se firmar com Deus. Procure de fato um compromisso, sabe? Uma comunhão, uma aliança com Deus. Amados, Deus ele veio para salvar toda a humanidade. Ou seja, Deus ele veio para te salvar. Mas não tem condições de Deus me salvar, ou te salvar, ou salvar a humanidade, se nós não nos comportarmos de acordo com como Ele ensina que devemos nos comportar. Se nós não obedecermos a sua palavra. Você acha que da forma que você está vivendo tem agradado a Deus? Será que a forma que você vive hoje não está sendo uma forma de uma pessoa que já vacilou na fé? Porque a palavra recomenda, está escrito que temos que guardar firme a confissão da esperança, que é a salvação, e também sem vacilar. Mas será que da forma que estamos vivendo ou nos comportando, será que não é de uma pessoa que já vacilou? Se talvez você vacilou ou tem vacilado, procure não vacilar mais. Porque o mesmo Deus que cumpriu, ou o mesmo Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Deus ele quer que a promessa da salvação se cumpra na sua vida. Mas Ele quer que você tenha participação nessa salvação, nessa promessa cumprida. Como? Como tenho falado. Que nós obedeça a palavra de Deus. Que nós andemos no caminho da verdade. Que nós viemos praticar o que é certo e não o que é errado. O que é justo e não o que é injusto. Compreende?